Bom dia! Hoje é o nosso segundo dia de programa. Eu vou até dar um play aqui para quem quiser assistir a gente na live. Está sendo feita no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Participa com a gente hoje no Instagram, 95FM, no Face da 95FM Curitiba, no WhatsApp 92589895. Participa com a gente. Hoje o tema é empatia, gente. Empatia com as pessoas que estão na rua, que precisam, ou quem está passando fome. Mas a gente vai conversar como que a superconsciência faz a diferença nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, com todas essas mudanças. Aqui do meu lado, Jacir Leal, que é um médico, escritor, que é palestrante, dono do programa Super Consciência, um misto de assuntos super legais de desenvolvimento humano, e que ele sempre fala uma frase muito impactante que é: eu vejo nascer uma criança e nunca vi nascer um bandido. Da onde veio isso, Jacir? Bom dia a todos, que bom estar aqui de novo, né? Quer dizer, foi um prazer, pela primeira vez ontem e hoje, sempre é uma experiência nova, né? E por falar em experiência nova, todos nós temos experiências novas todos os dias. E uma das maiores experiências que eu pude ter o privilégio na vida é fazer um parto, é ver uma criança nascer. E 35 anos vendo crianças nascer, eu não demorei muito para perceber que eu estava na mão, ali, molhadinha nas minhas mãos, na hora que nascia, ainda com o cordão ligado na mãe, trocando ali, tocando, batendo o cordão, esse cordão umbilical tão importante nessa ligação que eu vou fazer o primeiro corte e vou entregar uma criança para o mundo. Eu me dei conta que aquela criança que eu estava fazendo nascer ia começar uma história com ela. E essa história de vida, muitas vezes, é a história de pessoas que sofrem, pessoas que criam uma mentalidade complicada durante a vida, e essa mentalidade muitas vezes vai fazer um bandido. Então, quando eu falo que eu nunca vi nascer um bandido, eu vejo nascer uma criança, eu tenho o privilégio de abrir as portas do céu para essa criança chegar, essa é a minha especialidade, abrir as portas do céu para eles. Eu comecei a me sentir na obrigação de ajudar esses casais a pensarem um pouquinho melhor. Porque é simples de compreender. Se você vai no psicólogo uma vez na vida que você vá, qual é o objetivo do psicólogo? Conhecer você, conhecer a tua história de vida, a família que você construiu, o teu padrão mental. E se você construiu o padrão mental numa família, você já pensou se nós pudéssemos, desde o nascimento, ajudar pais a pensarem melhor? Essa é a ideia. Seria incrível. Agora, também é incrível essa sensação da criança molhadinha, recém-vinda do céu, o anjinho na tua mão, e quando você coloca a sua mão na cabeça dessa criança, ainda faz uma oração pela vida dela, né? Hoje não é para chorar. Eu aprendi com o tempo com um grande amigo chamado Linto, né? E eu aprendi com ele a receber essas crianças. Há muitos anos ele falou isso para mim. Porque por eu ter esse privilégio de receber essas crianças na Terra, por eu abrir a porta para elas entrar e construir a própria história, eu abençoar essa criança quando ela chega, uma das sensações mais maravilhosas que tem. Então é um momento de 1, 2, 3, 20 segundos que eu estou ali, literalmente 100% eu e aquela criança. Então aquela criança sentir-se bem recebida faz uma mudança, pelo menos em mim e na criança, muito significativa. E aí que vem toda essa história que nós vamos conversar aqui hoje sobre empatia, isto é, você olhar o outro e não simplesmente eu estar ali, por mais que eu esteja já há mais de 35 anos fazendo parto, num ato mecânico. Cada criança que sai da barriga da mãe, que pula no meu colo, se ferrou. Isto é, ela veio para um mundo melhor. E essa é a ideia para passar para todos. Isso também te faz pensar que em qualquer circunstância, com qualquer pessoa do mundo, um dia ela esteve nos braços de alguém, foi amada, desejada e fez parte dos planos de alguém, né? É verdade. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando eu assisto um noticiário e vejo a morte, por exemplo, de um policial, imediatamente me vem na cabeça que eu fiz o parto dele. Retoricamente, gente. Eu fiz o parto do policial, eu fiz o parto do bandido, e vou falar para você, alguém fez, não é verdade? É verdade. Imagine como seria a história dessa criança se nós pensássemos numa empatia muito mais forte, em acompanharmos essa família na construção da mentalidade dessas crianças. Se nossos políticos fizessem um esforço um pouquinho maior para ser o que realmente nós esperamos que eles sejam com o nosso dinheiro. Que afinal de contas a política é para isso. Arrecada-se um dinheiro de toda uma população para o bem de todos. Quer dizer, quando é que eu e você, quando é que todos nós vamos olhar por este lado dessa empatia e realmente começar a ajudar aquele que está do lado?
A política também é muito complexa, né? Eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente também não pode fechar os olhos para quem passa pela nossa vida, de qualquer maneira. Não são pessoas invisíveis, muitas vezes são pessoas que estão se aquecendo dentro de um saco de lixo preto na esquina. E a gente tende a imaginar que não está acontecendo aquilo, né? Ou cria uma imagem que dá um conforto mental, moral, porque dói imaginar que muitas vezes está frio lá fora. São pessoas que não têm muitas vezes o que comer, onde dormir e tudo mais, né? Então, o que eu queria hoje trazer aqui para o programa e debater com todo mundo, com quem tem casa, e que ligue aqui, manda o WhatsApp para a gente, nosso Face não está funcionando, a nossa live não está funcionando, mas mais tarde a gente vai colocar nas redes sociais acho que é a íntegra do programa de hoje, né? Quem não viu ontem pode encontrar nas nossas redes sociais, Jacir Leal e Cláudia Queiroz. Tá? Esse programa no YouTube também, né? Para poder entender ou participar de alguma maneira, pode colocar os comentários, mandar perguntas, né? Quando entrar, por exemplo, nas minhas redes sociais, manda mensagem privada que eu também posso aproveitar para trazer aquilo que você está dizendo nessa mensagem para um tema de programa aqui com a gente. E a ideia é que você realmente participe, que você compartilhe tua dor, teu sofrimento, porque eu com o tempo me especializei em ajudar pessoas a mudarem um padrão de pensamento. Hoje pela manhã foi muito interessante, eu assistindo um desenho com minha filha, a minha esposa nem sabe disso ainda, e nesse desenho chamado Clau, e já vejo o nome do desenho. Não é o Charlie Lola? Foi muito bonitinho porque era um desenho animado mostrando crianças que pensam. O desenho mostrava que um problema surgia na vida dessas crianças, então seria uma crise dentro da cabecinha delas, dentro do contexto de crianças, e o fato é que uma delas parava para pensar. E pensava e em poucos segundos uma fitinha no cabelo dela brilhava, rolava e ela vinha com uma possível solução para todos eles e todos trabalham junto naquilo. Cara, isso é o resumo de tudo que a gente quer. Muito legal. Mas com a mesma filhinha que ele às vezes não sabe o que acontece do que eu faço com ela, né? Às vezes a gente está lendo historinha, assim, ele tem a relação dele com ela, eu tenho a minha e a gente tem a de família, mas existe um site muito legal, até vou passar para vocês, chama Site de Dicas. Ali eu encontrei desenhos, mas eles são para contar história, eles não são desenhos animados. Nesse site tem ilustrações muito bem feitas, mas com desenhos que têm um tema mais humano. Então a filhinha no meu colo, a gente na frente do computador, e naquele tema, por exemplo, tinha situações do menino que mentia para a mãe que estava indo para a escola e estava gazeando, e um monte de confusão acontecia, e de repente ele encontrava um mendigo que dava para ele um saquinho mágico, porque ele acabou entregando o lanche dele da escola, já que ele não foi para a escola, ficou sensibilizado e tudo mais, e ele plantou uma árvore, e naquela árvore, quando ele vai dormir, vai acordar e tudo mais, alguma coisa mágica acontecia, né, dentro daqueles desejos que ele tinha. E quando ele se deu conta, por exemplo, nessa historinha que eu estou contando aqui, todos os desejos que ele podia, ele mentalizava, no outro dia ele tinha brinquedos, né? E aí ele conseguia ajudar as outras crianças, porque o mais legal é ajudar, não é o retorno, né? Então, assim, é um desenho, é para criança, é uma história que vai cravando nas nossas crianças uma mentalidade de humanidade, de solidariedade, de valor humano, né? Que elas vão carregar para o resto da vida. Isso é bem legal, enxergar o próximo, né? Eu encontrei aqui, Cleo e Cooking. Não, nem conheço. No Netflix. Super legal. Mas eu fiquei com esperança dessa próxima geração. Por quê? Porque nós crescemos uma geração muito bonitinha, com desenhos animados, mas um sacaneando o outro. Um querendo detonar o outro o tempo todo, e todos nós rimos e nos divertimos muito. E você olhar agora desenhos animados com outro enfoque, com olhares muito mais de cooperação, eu me senti com uma esperança para essa próxima geração. Não vamos ser ingênuos, tá? Mas alguma coisa precisa ser feita. Aliás, eu sempre falo que eu adoro ser ingênuo, mas eu estou tentando aqui fazer alguma coisa. Então, acho que a gente tem boas alternativas, né? Porque enxergar quem não tem, com empatia, para que a gente possa agradecer aquilo que a gente tem de bom da vida, né? E para que quem recebe da gente possa se inspirar por um dia melhor, por um momento melhor, por mais alívio na sua dor, isso é muito bom.
né? Sim, claro. Esse é o laço da empatia, né? Bom, ontem, nas redes sociais, eu recebi uma indicação de uma senhora que assistiu a gente de São José dos Campos, assistiu pela live. E ela disse assim, Cláudia, fala do programa Bandeira Branca. Você ouviu falar nisso? Não vi. Bandeira Branca é um projeto que agora está sendo feito assim. Quem precisa de algum tipo de ajuda para não ter vergonha, mas isso é no Brasil inteiro, né? Amarra um tecido, um pano branco ou qualquer coisa, uma toalha na porta de casa ou no portão. Tá passando fome, tem família que não tem nada para comer. Então, quando existe uma sinalização, quem tem condição de ajudar pode deixar na porta daquela casa qualquer coisa. Então, esse movimento surgiu, né? Acredito que no interior de São Paulo, eu não conhecia, mas eu acho que vale a pena a gente começar a enxergar quem realmente está passando necessidade e dar um pouquinho daquilo que a gente tem. Né? Existem empresas que querem fazer alguma coisa para ajudar e às vezes não sabem como. Tem muita gente boa aí fora. Esse é um dos focos, uma ideia que eu tenho muito forte dentro de mim, que eu vejo o seguinte, pessoas que agem, pessoas que fazem. E também tem um grupo de pessoas que não sabem o que fazer, que adorariam estar ajudando, mas não sabem o que fazer. Então eu quero, quem assistiu ontem essa nossa conversa, vai lembrar o que eu falei de competição e cooperação. Nós somos seres muito mais cooperativos do que competitivos. O problema é que nós não temos muitos caminhos para saber de fato o que fazer. E outra, tem que fazer alguma coisa que venha do teu coração. Eu não sei, por exemplo, e tenho amigos que vão à noite dar sopa para moradores de rua. Eu não sei fazer isso. É muito legal. Mas eu sei abraçar pessoas na rua, moradores de rua, eu sei abraçar. E o nosso trabalho aqui é tentar fazer as pessoas pensar. E quando as pessoas pensam, tentar fazer as pessoas pensarem melhor sobre as coisas, é uma maneira de ajudar. Então você que está em casa nos ouvindo, faz o seguinte, pensa agora se você pode dar um passo. Que seja um passo pequeno, porque na soma dos nossos passos pequenos, nós vamos fazer uma diferença muito grande. E eu vou insistir, não é uma ilusão, não é uma ingenuidade simplesmente. Enquanto a gente ficar achando que é ingenuidade, que é ser bobinho, que eu estou perdendo tempo aqui, que eu poderia estar no meu consultório trabalhando, no hospital ganhando dinheiro e que eu estou aqui perdendo tempo, eu não estou perdendo tempo, sabe por quê? Quanto melhor ficar a tua vida, quanto mais se ganhar, mais eu vou receber. Isto é uma soma de relações positivas. Então, quanto mais você dá na vida, existe uma lei universal muito forte, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, como é que eu posso ficar em casa reclamando e só brigando nas redes sociais que eu não tenho, que eu não posso, que as coisas não acontecem, mas eu não dou nada? Então, vamos tentar dar um pouquinho mais. Sim, e criança aprende com exemplo, não aprende com teoria, né? A gente tem uma criança em casa. Então, quando ela vê as nossas ações, os nossos movimentos, quando ela é envolvida por pensamentos e sentimentos um pouco mais humanos, a gente tende a prepará-la para um mundo melhor, né? Assim como muitos pais e muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo também têm vontade de fazer. Então não adianta aquilo que a gente diz para fazerem, que a gente só vai transformar uma geração a partir do momento em que a gente mudar as nossas atitudes. Né? Não adianta nada a gente sair para almoçar, ir para um restaurante super bacana, ou pedir um delivery, porque em tempos de pandemia o pessoal está saindo pouco, e ficar tranquilo quando tem uma criança na rua. Eu nunca consegui comprar alguma coisa para Gabi, né? Para minha filha, nem ia falar o nome dela, mas escapa, não tem como, gente. Gabi, o amor da minha vida. E de repente, se tem uma criança que eu vejo antes de entrar em algum lugar e que está precisando, ela vai ganhar um docinho sim, um fine, vai ganhar um ovinho de chocolate. Fiz isso semana passada e minha filhinha deu. A minha filhinha deu para a criança que estava na rua. Então, quantas vezes você pode ajudar alguém simplesmente sorrindo para essa pessoa na rua? E eu acredito, dá para enxergar até embaixo da máscara o teu sorriso, né? Então isso é muito importante. Exatamente. Agora, a gente vai fazer um intervalo, porque no próximo bloco eu vou chamar uma pessoa muito, muito, muito especial. Ela tem um projeto social interessantíssimo de ajudar moradores de rua com banho quente, gente, troca de roupa limpa. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, não sai daí, é o tempo de tomar uma água. 95 FM. Você está ouvindo Super Consciência.
de volta ao programa Super Consciência e hoje falando sobre empatia, gente. Empatia com quem precisa, empatia com quem mora nas ruas, empatia com quem está passando fome. E agora a gente vai conversar, né, numa chamada telefônica com a Estela Soares. A Estela já está no ar? Já está ouvindo? Estou. Bom dia, Estela. Tudo bem com você? Tudo, e você? Estela Soares da Silva, né? Ela e o marido Hernani Bindo fazem um projeto muito legal de levar um banheiro móvel para vários pontos da cidade e oferecer um banho com roupa limpa para os moradores de rua. É isso? Sim. Conta pra gente como é que começou essa história, Estela. Muito legal esse projeto. Está fazendo quase um ano. A gente conseguiu ganhar esse carrinho e fazer algumas adaptações através de eventos solidários. E com isso a gente consegue oferecer em torno de 40 banhos por ação. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente teve que suspender esse serviço, né? Mas é muito gratificante você retornar dignidade a essas pessoas. Com certeza. E um banho muda tudo, né? Um banho com roupa limpa faz a pessoa se sentir um ser humano de verdade, né? Sim, eles comentam que voltam a se sentir gente de novo, voltam a ser enxergados novamente. Parabéns, Estela. Conta para mim. Obrigada. Eu entendo a história da quarentena, da pandemia, de tudo, do distanciamento social, mas não há alguma maneira de manter esse trabalho tendo certos cuidados, atendendo talvez menos pessoas, com intervalos. Eu não conheço a realidade do teu projeto na prática, né? Mas tem uma maneira que de repente outras pessoas pudessem ajudar que esse trabalho continuasse, porque ficar durante toda uma quarentena sem banho, e olha, parabéns, até fantástico a tua ideia. Né? Já se acostumaram com o lado melhor da vida. E vou dizer... verdade, eu e meu marido que tocamos esse projeto com mais de 150 voluntários, né, que nos ajudam doando ou trabalhando nas ações. Quanto a continuar nesse momento, fica um pouco complicado, porque quando a gente fala do banho, é uma cabine fechada. A gente não pode garantir que as pessoas não vão fazer determinadas coisas dentro da cabine. Entendi. Então, a higienização após cada banho, a exposição dos voluntários, a exposição dos próprios usuários, a gente considera que fica um pouco perigoso nesse momento. Mas talvez alguma parceria com a FAS, alguma ideia que possam... Porque sempre cabeças pensantes, né? O meu papel é provocar o pensamento. Eu não estou querendo achar saídas aqui impossíveis, mas no impossível eu aprendi que às vezes a gente encontra uma brecha. É só uma ideia para a gente pensarmos todos juntos, até quem está escutando, que possa eventualmente mandar alguma ideia. Vocês podem entrar no site Aquecendo Corações Curitiba, porém não continua o banho, mas continua o projeto de levar lanche para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? Sim, a gente está em parceria, inclusive, com outras ONGs. A gente está fornecendo marmitas diariamente, 100 marmitas pelos bairros de Curitiba. Legal. E no final de semana, no café da manhã, a gente entrega entre sábado e domingo em torno de 600 sanduíches. Uau! Acompanhado de kit de higiene, às vezes quando a gente recebe uma bolacha, um bolo, alguma coisa, também percorrendo os bairros de Curitiba. E você veja, apesar da pandemia, o projeto não parou. Eu concordo com a Estela dessas medidas de cuidado e proteção, porque nem a equipe de voluntários pode, nesse momento, se sentir vulnerável e nem os próprios moradores, porque numa situação deles ficarem doentes, fica ainda mais complicado. O projeto que a Estela e o Hernani desenvolvem não é um projeto nem político e nem religioso. É uma iniciativa totalmente pessoal, né? E todo esse grupo da Estela, que hoje já incorporou 160 voluntários, são 160 pessoas que estão abrindo mão de um conforto em casa, que estão dedicando parte do tempo para alguém, que estão pensando no próximo, que estão fazendo esse movimento, que estão indo até as pessoas, até para poder tirar
esse estigma, né, de ter um problema que está lá, né? Não, assumiram isso como uma coisa pessoal, inclusive. Não tenho dúvida. Isso vai exatamente a favor do que eu estava falando há pouco. Quer dizer, cada pessoa pensa dentro do seu universo, do seu coração, da construção da mentalidade desde que estava lá peladinha na minha mão, né? Quer dizer, no momento do nascimento, e as pessoas vêm com boas ideias, as pessoas agem com o coração. O meu papel aqui, e o papel do programa, por isso que chama com superconsciência, é provocar. Porque às vezes a gente se vê congelado, parado, sem saber o que fazer, e muitas vezes alguém pode dar uma solução. Eu não tenho essa solução, principalmente por não ter essa experiência. Mas o papel da rádio qual é? O papel de levar as informações para que as pessoas passem a aprender a pensar. Então o que vocês estão fazendo é maravilhoso. Parabéns de novo para você, para o seu marido, para toda a equipe envolvida, e que agora estão envolvidos muito mais pessoas que estão nos ouvindo. Entende? Então tudo isso constrói no coração. Vocês não estão ajudando só aquela pessoa no banho. Vocês estão inspirando outras pessoas a fazerem outras coisas, ou ao menos pensar. E esse pensar é legal, além do abraço no morador de rua, que agora fica mais limitado, mas a gente tem que aprender a abraçar de outras maneiras. As pessoas muitas vezes... Às vezes um minuto de conversa, um pouco de atenção, muda o dia da pessoa. E também para tirar esse preconceito. Existem pessoas na rua das mais diversas razões. E nem todos podem ser considerados drogados, vagabundos, bandidos. A gente tem toda uma questão de várias histórias. E vou contar mais uma coisa especial que vocês estão fazendo. Às vezes, um banho em alguém, um sorriso, um olhar, um sanduíche é capaz de tirar alguém da rua. Entende? Já aconteceu. Exatamente. Então, sem eu saber, eu estou falando porque exatamente o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Foram poucos, mas tivemos algumas vitórias. Uma vida que você modifica é suficiente. Já vale a pena. Por isso que eu escrevo, falo, publico, dou palestra, porque uma vida que seja transformada é suficiente. Com certeza. A Estela estava comentando comigo uma coisa que eu não sabia. Que as pessoas que estão na rua, né, e às vezes a gente vê o pessoal dormindo embaixo de uma marquise durante o dia e fica imaginando que a pessoa está drogada ou que bebeu, mas às vezes ela está cansada porque ela passa a noite acordada, porque eles têm muito medo da noite. Né? À noite, eles são muitas vezes alvo de algum tipo de violência. E principalmente mulher, né, Estela, que você estava comentando comigo. Você quer contar um pouquinho pra gente, assim, desse perfil que eles têm? Eu não sabia disso e isso me gerou ainda um pouco mais de empatia e sensibilidade com esse assunto. Tanto que a gente trouxe o tema para a rádio hoje, né? E nesse final de semana que a gente conversou e eu escrevi para o jornal, né? Aliás, quem quiser dar uma lidinha na matéria, ela é do Diário Indústria e Comércio. Só para provocar um pouquinho mais antes de você responder, Sarah, é justamente as pessoas que passam e olham para aqueles moradores de ruas de uma maneira. Que tal a gente começar a olhar de outra maneira? A empatia que nós estamos tratando hoje aqui é olhar para essas pessoas com outros olhos. Você não precisa fazer nada. Só o fato de você já ter tido um pensamento diferente na vida dessas pessoas já mudou alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Então, a gente sempre, antes de trabalhar com isso, a gente tinha aquela ideia assim, às vezes você passava de dia, via a pessoa dormindo e pensando, pô, esse vagabundo está dormindo aí, eu estou indo trabalhar. E daí a gente começou a aprender de conversar com outras pessoas com mais experiência nessa área até, e eles passam a noite inteira em tensão, porque eles podem sofrer uma agressão de outra pessoa em situação de rua, pode ser de uma outra pessoa, digamos, drogada, bêbada, não necessariamente em situação de rua, mas que resolve agredi-lo, tocar fogo, como a gente já ouviu na TV algumas vezes. Então, eles passam aquela noite inteira em estado de alerta. Na verdade, seja, não relaxa, não dói. Na verdade, até quem está colocando eles em risco são eles mesmos, não só pela escolha da vida, mas a pessoa que está atacando eles à noite também é um sofredor. Eu digo nas minhas palestras que o ser humano é nada mais do que um animal ferido tentando se curar. Só que ele não sabe como, ele reage, ele mata às vezes. Então fica muito fácil a gente pular em cima de alguém e acusar de todas as formas, sem saber o que ele está sofrendo. Sim, existe muita droga, muito álcool e muito problema ali, porque existe muita dor.
Qual é o papel nosso, como eu falo que eu fiz o parto daquele morador de rua, né? Quer dizer, o papel nosso é tentar mudar o pensamento, dar um caminho. Quando eu falei ontem sobre drogas, dá um sonho para um jovem correr atrás, veja se ele vai ficar numa praça usando droga. Isso é, o nosso papel enquanto sociedade é mudar o padrão do pensamento do medo para o padrão do pensamento do sonho, da coragem, da esperança. E quer falar da ingenuidade, quer me chamar de ingênuo, quem quiser pode, não tem problema. Mas eu prefiro continuar acreditando em você, nos casais, no morador de rua, no drogado, em qualquer pessoa que precise de ajuda, porque todos eles precisam. Acordar esse Eu lado acho que bom. a hora que a gente parar de acreditar e ter esperança, dá para parar de viver também, né? Ah, com certeza. E tem mais um dado importante para você, Estela. O que está fazendo bem no coração seu e do teu marido, os hormônios, a dopamina, as endorfinas que crescem no teu coração com esse trabalho, só tem um risco, você ficar viciada. Ah, mas né? já viciou, E né? ficar Mas já viciei. Eu sei. Sabe por quê? Porque são Já viciei. Porque dentro da A nossa... gente costuma dizer que a gente ganha mais que eles. Sim, porque dentro da nossa cabeça tem centros de prazer e recompensa. Então aquela pessoa que está hoje numa mídia social como um hater, espalhando ódio, brigando, ela está sofrendo. Ela precisa ser acolhida, ela precisa mostrar para ela que o sistema que tem dentro da cabeça dela é o mesmo que o meu e o seu. Então eu posso escolher o caminho do amor, da empatia, da bondade, da doação, que isso ganha-se muito e não é verborragia, não é colocar a palavra para fora, é real. Por isso que eu quis chamar a atenção, o teu coração está muito... A chance de você ter um infarto é muito menor, muito Não, mas menor. por isso que o nome do projeto deles é Aquecendo Corações. Veja, Sim. a expansão disso, né, Estela? Né? Aqueceu o coração da família, dos amigos, né? Fez uma super extensão. Sim, sim. E voltando à tua pergunta com relação às mulheres, né? As mulheres costumam dormir sentadas, porque normalmente elas podem ser abordadas durante a noite, violentadas, e acabam optando por ter um parceiro, um companheiro, não por questão de amor, mas por questão de segurança mesmo. Pois é, mas sabendo que isso está acontecendo, como é que a gente pode dormir tranquilo, botar a cabeça num travesseiro à noite, sabendo que esse mundo está lá fora? Claro que eu não vou conseguir resolver o problema de todos, mas eu estou tentando fazer a minha parte, você está tentando fazer a tua. Quanto mais pessoas tentarem fazer alguma coisa, dá um motivo também para o morador sair da rua, ele sai da rua. Isso é dar um caminho também para ele. O governo, a prefeitura tem um trabalho fantástico nessa área também. E nós estamos nos colocando à disposição até para ajudá-los. Eu já fui na FAS, já dei palestra para eles em vários lugares, dei palestra na Secretaria de Família para menores infratores, que são menores em problemas com a lei, não se pode mais falar que são menores infratores. Enfim, então, são experiências que cada um tentando, nós podemos sim fazer a diferença. Aí mesmo com a dor que existe lá fora, que nós não vamos resolver todo o problema do mundo, a gente pode dormir em paz sim, porque a gente merece. Você merece, Estela, teu marido se também. cada um fizer um pouco, a nossa ação não é para ser contra a FAS, nem combater. Na verdade, a gente quer trabalhar junto, Somar. porque a gente sente que eles não têm braço para atender tudo. Então, a ideia é trabalhar em conjunto mesmo. Eles precisam da gente, todos precisam de sim. todos. E muitas vezes as ações do governo, elas têm algumas regras que o morador de rua, às vezes ele não se adapta, não se adequa, né? Ele não tem essa capacidade de sair, de repente, desse centro onde eles tomam um banho e dormem e fazem a sua refeição à noite, para voltar para a rua, no centro da cidade, para o seu ponto, muitas vezes, porque até existe uma hierarquia disso, né? São pessoas que existe uma hierarquia, que eu digo, de uma pessoa que é responsável pelo seu guarda-chuva, por vários outros moradores de rua que estão naquela região, como guardador de carro. Eu acho que uma última informação é importante para passar para as pessoas. Mas é isso, né, Estela? Sim. Sim. Uma última informação importante para passar, que eu acho fundamental, é que muitas pessoas têm no coração algo para dar e querem fazer. Mas o governo ajuda muito no sentido de a gente olhar se o que nós estamos fazendo é o correto. Às vezes você pode estar com a melhor... Não estou falando de você, Estela, estou falando geral, generalizando, né? Nós temos a melhor das boas intenções e podemos cometer alguns erros. Trazer até prejuízo para algumas pessoas. Então isso tudo, para quem está ouvindo, estou falando, sempre avaliar. E o governo tem diretrizes para saber orientar e ajudar. Eles têm uma experiência fantástica nesse campo também.
Mas existe também aquela situação das pessoas que falam assim, mas não dê ao peixe, ensine a pescar. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não conseguem, muitas vezes elas estão tão machucadas que elas respirarem já é uma grande coisa, né? Elas estão sofrendo, de fato. Você precisa dar o peixe, o abraço para ajudar a pessoa a levantar. Mas é bíblico, né? Depois você levanta e vai para casa. Estela, uma última... Não é só distribuir comida, só dar banho. A gente já conseguiu direcionar para internamento, direcionar para retorno para casa, conversar, apoiar. Não é simplesmente entregar um pão e ir embora. É verdade. Estela, a gente vai agradecer, a gente agradece demais a tua participação. E a gente volta Parabéns. a passar o nome do projeto para que as pessoas que tiverem interesse procurem através do site e das redes sociais. É Aquecendo Corações Curitiba, né? Eu acho que quanto mais pessoas puderem fazer algo por alguém, aí a gente tem um mundo melhor a partir de você, que é uma das chaves mestras do programa. Tá bom? Um ótimo dia para você. Muito obrigada pela participação. Estela, a gente vai fazer um intervalo agora e volta daqui a pouquinho. Obrigada, bom dia para você. Estamos de volta com o programa Super Consciência. Hoje, eu, Cláudia Queiroz e Jacir Leal aqui do meu lado, falando sobre empatia, moradores de rua, pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Só voltando àquele tema da bandeira branca que está acontecendo para quem precisa de ajuda, sinalizar para poder receber algum tipo de donativo, cesta básica e tudo mais, né? É um movimento que está acontecendo pelo jeito no mundo todo, porque na Colômbia me passaram aqui que a cor do pano na janela, no portão, é vermelho, ou seja, precisa de ajuda, ou você tá de olho, passou por algum lugar, tem alguém com um pano branco amarrado em algum lugar, saiba que essa pessoa está passando fome e muita necessidade. Então, de repente, se você pode dar um pouquinho do que você tem, ajude, tá? Que teu coração seja tocado por isso. Acho que isso daí é muito importante. E há pouco a gente conversou com a Estela, que tem um projeto de banho em vários pontos da cidade, para moradores de rua, né? E foi uma conversa muito legal que depois do programa você pode escutar nas nossas redes sociais através de um vídeo que a gente está gravando também, tá? Então entra no Cláudia Queiroz, Jacir Leal, você vai ter acesso ao que aconteceu e pode comentar e participar de alguma maneira, tá? Tudo que vocês mandarem pra gente como comentário, né, que mandarem, por exemplo, na minha rede social, manda como mensagem privada, gente. Cláudia Queiroz, jornalista. Eu vou sempre trazer para o programa a tua história e aquilo que a gente puder fazer para amenizar o teu sofrimento ou os dramas da tua vida e ajudar a destravar algum pensamento que talvez seja equivocado, mas para tentar parar esse sofrimento. Tá? Então, a gente voltou agora e a gente vai continuar com esse mesmo tema, falando sobre a mágica da intencionalidade. Né? A mágica da intencionalidade de você fazer algo que está a teu alcance e que melhora a vida de alguém. A intenção não é nada mais, não é simplesmente você fazer alguma coisa. É você ter intenção de fato no que você vai fazer e planejar. Colocar emoção. Colocar emoção, colocar o pensamento e colocar inteligência. E como a gente fala de prevenção, eu não quero jogar água fria aqui em cima do que a gente está falando, mas como tem muitas pessoas com dor lá fora, não vai entrar sozinha, chegar numa casa que tem um pano branco na janela. Vá com mais pessoas. Não precisa entrar na casa, o projeto é para deixar mas na isso que eu quero. Não, mas entenda o que eu quero dizer. Tem pessoas, muitas pessoas que querem ajudar, que querem bater, que querem conversar. Muitos religiosos querem levar para a religião. Enfim, a gente tem que ter cuidado. Esse mundo, nós precisamos ter cuidado sim. Se quer ajudar um morador de rua, chega com calma perto dele. Conversa muito antes, quer dizer, nós precisamos ter ação. Então, a intencionalidade não é só pelo lado daquilo positivo que você quer fazer, porque pessoas podem não compreender e muitas pessoas não querem ajuda naquele momento, que tem até ganhos secundários, tem uma série de situações que precisam ser pensadas. E às vezes acabam sendo até agressivas. Isso, né? E aí que está a intencionalidade da vida. Compreender isso, que quando você quer ajudar alguém, você faz. Por exemplo, eu dou palestras, eu estou falando aqui, eu não sei qual a reação que as pessoas vão ter. Eu já contei para vocês que eu não sou dono da verdade, que eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho bastante conhecimento, suficiente pelo menos, para tentar mexer com os pensamentos.
Então isso eu tenho feito, e as respostas que eu tenho tido durante todos esses anos para muitas pessoas tem sido muito grande, como a Cláudia colocou há pouco, foram milagres, e milagres que eu realmente vi acontecer na minha frente, e foi muito legal. Eu estou lembrando agora de uma jovem que fez um depoimento, te deu um vaso de flor depois de uma palestra que você deu para menores infratores, quer dizer, em conflito com a lei, né? E ela tinha sido abandonada pela mãe e passou a vida inteira com muita mágoa, com muita angústia, com muita raiva, por não ter sido acolhida, por ter sido abandonada, e depois de escutar uma das tuas palestras, ela conseguiu ressignificar aquilo com amor e imaginou o quanto foi difícil para essa mãe abrir mão dela num momento de dificuldade, né? Mas que a gente parece que vê em filme só, né? Que fala assim, ela vai estar melhor sem mim do que comigo, mas eu realmente não posso continuar com ela. Isso trouxe um reflexo para a vida dessa jovem, que foi muito, muito complicado, muito triste. E quando ela fez uma homenagem para o Jacir, ela conseguiu um novo rumo na vida dela, e ela disse uma frase muito, muito, muito marcante, que era: por que não contaram isso pra gente antes? Isso foi emocionante, inclusive, foi quando eu fiz o workshop inteiro, todas as minhas palestras na Secretaria da Família, convite do Governo do Estado, e foram vários jovens, as respostas foram muito bonitas, e essa foi uma das que mais me impactou, porque justamente ela contou que ela com 16 anos quase tentou suicídio, viveu em depressão, porque a mãe dela abandonou quando ela tinha nascido. Só que então ela conseguiu compreender pelas minhas palestras, pela minha fala, que os motivos eventuais que levaram a mãe dela a abandoná-la. E que isso deu muita dor, isto é, ela conseguiu enxergar a dor no coração da mãe. Lembra que eu falei há pouco da gente conseguir enxergar o outro? Isso é empatia. E quando você consegue enxergar a dor, imagina para uma mãe abandonar o filho, qual foi a história desta mãe. Né? Então, sim, eles fizeram até um poema para mim, leram para mim, foi muito emocionante. Respira fundo que eu vou te pedir para contar mais algum milagre. Gente, vocês não estão vendo, mas ele chora. Assim, a gente sabe que de gênio louco ou de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas a gente já está vivendo no limite da emoção, né? Porque são histórias reais, são histórias verdadeiras, né? O que a gente está falando aqui não é uma coisa lida, inventada, né? E as histórias são reais e merecem ser. Agora imagine a transformação para a vida dessa moça. Ela aceitou as rédeas na mão dela, sentou no cockpit do piloto, do cérebro dela, e vai tocar a vida dela com os dramas, com as crises para frente, mas não mais presa e amarrada. Quantos estão ouvindo hoje aqui que pode estar com dificuldade com os pais? Não, e como você disse há pouco, ela tentou suicídio. Quer dizer, você ajudou essa moça a sendo uma luz num descaminho, que ela fez reprogramação da rota. Quer dizer, quantas pessoas que têm algum tipo de problema ou que está numa situação como essa que a gente acabou de relatar, né? Não de uma mãe abandonar exatamente com o mesmo exemplo, mas que pensa em não ter mais algum tipo de razão na vida, que fala assim, poxa vida, eu tenho tanto para fazer ainda. Gente, nós somos os pais possíveis, os filhos possíveis, os amigos possíveis. Por mais que eu ache que meu pai deva ter sido melhor, mas ele podia ter feito isso, minha mãe podia ter feito aquilo, não conseguiram. Nós somos as pessoas possíveis, e aí entra mais uma vez a intencionalidade. Se eu passo a ter intencionalidade na minha vida, eu vou me esforçar mais. E o meu possível vai levar um pouco. Mas agora, nesse momento, se me permita que eu preciso passar de novo os 4 valores principais do nosso programa. Acho que a gente não passou. Porque a cada problema que você passa na tua vida, se você pensar nesses valores, você vai conseguir redirecionar, que são 4 passos. Primeiro, acredite. Acredite no universo, acredite em você, acredite que é possível. Quando você coloca o acreditar dentro do teu coração, acredite que possam haver outras explicações para a mesma história, porque aí você consegue o segundo valor, que é compreender. Que quando eu acredito, eu passo a compreender os fatos da vida, compreender o outro, quer seja dentro da minha família, meus pais, meus filhos, amigos, irmãos, quer seja qualquer um que esteja passando pela minha frente. Acreditei e compreendi, vem o terceiro, ressignificar, que é a alma da psicologia. É você dar novos significados. Por exemplo, essa moça acreditou no que eu falei, acreditou na mãe, no amor que a mãe tinha por ela, por mais que abandonou,
compreendeu o sistema que aconteceu na vida dela, as forças que levaram ela a estar até onde ela estava. Veja, eu estava falando com menores infratores, quer dizer, o que ela chegou a acontecer de ruim na vida dela, e a partir das minhas palestras ela ressignificou, isto é, colocou um novo significado naquilo que pensava. E como eu falei na primeira apresentação de ontem, quer dizer, quando eu penso, eu mudo a minha emoção, e aí ela conseguiu fazer novas escolhas. Ou seja, ela trazendo um novo significado para todo aquele sofrimento que ela estava sentindo na vida dela, ela parou ou deixou de sofrer daquela maneira como ela estava sofrendo a vida inteira até então, para se sentir mais forte por ter superado isso. Porque esse sentimento da superação, ele realmente é libertador. A hora que a gente entende determinada situação que para a gente era difícil, a gente fica mais forte e pronto para a próxima, gente. Porque a vida é isso, segue o baile, né? Vem um problema, resolveu, já vai chegar um novo. Então eu preciso só complementar, voltar a uma frase que você já contou, que eu disse aqui, mas anote isso no teu coração. A frase que eu escutei no último dia da apresentação para aqueles jovens infratores, que um levantou e disse assim: por que não contaram essas coisas para a gente antes? O que todo o meu programa está tentando fazer é contar para você antes. Isto é, por que se você soubesse de uma coisa antes, você com certeza agiria de um modo diferente? Esse é o objetivo desse programa, que a gente agradece tanto à rádio pelo convite da gente estar aqui para levar para tantas pessoas essas informações. Deixa eu te falar uma coisa, pensar antes não significa que você não vai errar. A gente erra muito, todo dia, várias vezes. Pensar antes... Só um pouquinho. Pensar antes, vai dar briga pelo menos ter um pouquinho de consciência antes de agir, porque mesmo você agindo e fazendo algo que está errado, você fazendo o errado consciente, aí é uma escolha sua, mas para toda escolha existe consequência. Você errar porque você não pensou ou porque não imaginou que a consequência seria tão complicada assim, né? Ok, da próxima vez você pensa melhor, mas pensar antes de fazer e ter isso incutido em você como um hábito mesmo, isso vai trazer muita prevenção para várias dores que você pode trazer na sua vida. Isso tem muito a ver com dirigir e beber, bebida alcoólica, com excesso de comida, de repente, que não é saudável para tua vida, né? Algumas coisas que não precisam e não merecem ser ditas e que acaba trazendo problemas de relacionamento. Então, tem um mundo de problemas que você pode fazer assim. Falo para minha filhinha assim: cheira a flor e sopra a vela. Ela tem 3 anos, quer dizer, quando eu falo para ela, cheira a flor, que ela demora para encher o pulmão, e sopra a vela, ela tá parando um pouquinho aquele momento para não agir no impulso. É isso, a gente tem que conter os nossos impulsos. Eu quero contar mais um dado concreto aqui dessa mesma história desses jovens, que é muito importante. Então, primeiro, para você pensar antes, você tem que ter informação. Essa é a carga de conhecimento que eu quero trazer para todo mundo. Eu só posso pensar naquilo que eu conheço, certo? Então vamos passar a conhecer. Agora, aconteceu um fato muito legal, que quando a gente quer, inclusive, trazer a pena de morte para esses menores ou brigar com aqueles moradores de rua, isto é, quando a gente tiver maldade no mundo, a gente tem que entender que existe uma história por trás daquilo. Ou abreviar eles como problema. Certo, mas para vocês entenderem, eu quando fiz esse programa, foram 8 palestras na Secretaria de Família, foi uma por semana. Quando eu cheguei na 4ª palestra, vieram me contar que 2 jovens que tinham sido desinstalados, eles saíram do que eles estavam lá, enfim, não lembro o termo agora, enfim, foram mandados para casa. Sem eles se conhecerem, coincidentemente, os 2 voltaram naquele dia, pararam na frente da Secretaria da Família e pediram se poderiam continuar assistindo até o fim. Então veja, as pessoas têm coração, eles queriam aquelas informações que eu estava passando. Até por quê? Porque um dos motivos que a secretaria me convidou para falar é que eles falavam que não aguentavam mais a reincidência. Isso, eles falavam, os jovens ficam aqui por um tempo, mandam para casa, o que vai acontecer? De repente eles estão de volta. E daqui a pouco já serão maiores no crime. Então, o que eles podem fazer? Não adianta só você deixar eles lá, colocar um psicólogo, muito bem, bacana, todo o trabalho feito. Mas se a gente atinge o coração e a emoção desses jovens, eles sabem que eles têm coisas a mais para fazer. 2 jovens, repito, sem se conhecerem, sem combinarem, voltaram e pediram para continuar assistindo ao nosso programa. Gente, porque superconsciência é empatia, é servir, é ajudar, é aliviar essa dor humana,
né? E assim, dentro de tudo isso que a gente vem falando, eu particularmente acredito que está sendo feita uma corrente do bem, só que ainda os elos não estão todos ligados, mas esse período de quarentena que está fazendo todo mundo estar mais em casa e enxergar suas sombras, as suas dificuldades e de repente perceber que existe um mundo lá fora que está sofrendo e gerar algum tipo de movimento, seja fazendo o sanduíche, seja oferecendo algo para alguém que usa essa bandeira branca. Quer dizer, são movimentos isolados que mostram que o bem sempre vai vencer o mal. Ou no mínimo convite à reflexão. Você que está escrevendo com certa raiva, com certo rancor, com certo medo nas mídias sociais, para um segundo agora. O que você falou da flor que é para fazer? Cheira a flor. Cheira a flor. E sopra a vela. Cheira a flor. Vela de aniversário. Sopra a vela e escreve alguma coisa bonita. Eu falo pra filhinha, que tem 3 anos, fazer isso 10 vezes seguidas. E ela, pequenininha, repete e faz. E a gente percebe que o movimento daquilo que ela ia fazer, de muita raiva, ela tá muito brava, muito zangada, ela fala. Alivia. Mas né? voltando para você não faz ideia do alcance que tem o amor que você pode colocar nas tuas palavras. E você não faz ideia da dor que você gera quando você coloca o teu ódio ali. Canaliza essa energia pro bem. Eu quero que você saiba que a gente acredita, compreende, ressignifica e faz outras escolhas em relação a essas emoções que você está sentindo. Vamos lá, eu esqueci o que é para fazer? Respirar? Até eu esqueci. Agora respira 10 vezes, cheirando a flor e soprando a vela. Cheira a flor e sopra a vela. Muito legal, isso gostei. Meio básico, tá? Então, assim, para trazer um pouquinho de humor para esse momento que é de angústia, de sofrimento. Por isso, o nosso programa Super Consciência. Você pode participar com o WhatsApp aqui da rádio, 9258-9895, DDD 41. A gente está em Curitiba. Segue no Instagram, 95FM Curitiba. No Face é 95FM Curitiba. Quer mandar uma mensagem? Nossa live hoje não funcionou, gente. A nossa live na rádio, o Will tá postando, né? Ou ele já postou, mas a nossa da minha página não deu certo. Então, manda uma mensagem pra gente, façam perguntas, diga, conta um pouquinho da sua história, dentro daquilo que vocês vivem, da realidade de vocês, porque isso vai ser muito importante, né? A gente está na live. Uau! Que legal, a gente está na live da rádio, já é nosso 2º dia de Superconsciência. E o que a gente quer aqui, trazendo essas reflexões, é fazer com que vocês percebam que superconsciência é um conceito que pode ser incutido em todas as situações da sua vida. Né? Você pode trazer essa consciência de pensar antes de agir, de pensar antes que o sofrimento aconteça, porque você vai prevenir muitos males da vida. Né? Existem muitos problemas que podem acontecer se a gente não agir no impulso. Né? Agora, a última coisa que eu quero conversar com esse moço aqui é falar assim, a partir do momento em que a gente enxerga um outro ser humano como alguém como nós, e que a gente quer fazer algo para ajudar, e que a gente muda esse movimento de ódio, de ingratidão, porque eu acho que falta gratidão nas pessoas que ficam reclamando muito da vida de barriga cheia. Tem gente passando fome, né? A gente tem que cuidar do nosso irmão, né? Estamos todos em processo de desenvolvimento, né? Então, você acredita que a fé move montanhas? Quer dizer, claro, no sentido figurado, essa fé na vida, essa vontade de ver o mundo melhor a partir de você, né? Isso pode ser enquadrado dentro desse conceito espiritualista, sem falar da religião em si? Veja, eu até ontem comentei exatamente onde é que eu coloco a fé. Eu não coloco a fé na religião. Eu não vou discutir religião aqui nunca, eu não vou discutir política. Eu coloco a fé como aquela cenourinha que está na frente da nossa testa e que faz com que você, sentado na cabine, saiba para onde olhar. Se não fosse a minha fé em uma série de coisas, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a minha fé que é possível fazer alguma coisa assim, eu vou te dar 2 notícias aqui só. Para cada jovem que sai das drogas, com todo o esforço que é feito para que ele saia das drogas, 50 jovens entram. O índice de suicídio infantil no Brasil está aumentando exponencialmente. As pessoas estão se preocupando com o vírus, mas eu vou repetir, o índice de suicídio infantil. E sabe por que eu estou dando essas 2 péssimas notícias? Porque a boa notícia, porque nós somos milhões de pessoas que podemos estar lá com essas crianças e com esses jovens. Nós estamos aqui exatamente com esse programa para ajudar a acabar com esses números.
senão nós não temos mais o que fazer. Eu faço uma observação que é muito importante aqui, que é o seguinte, esses jovens de hoje, eles estão muito ligados em games, eles deletam pessoas, eles apagam relacionamentos, as pessoas convivem, mas as relações são muito, muito, muito frágeis. Mas será que porque nós não estamos deletando eles? Provavelmente. Então, a hora que a gente... Claro que, né, eu também já dei meu telefone para minha filha jogar, enquanto ela, de repente, não está me deixando fazer algum trabalho que eu estou fazendo, ou conversar numa situação que eu precise, né? É humanamente impossível atender todas as necessidades de uma criança ou de um jovem o tempo todo. E a gente também não pode, tem que frustrar o filho. E o programa hoje a gente nem vai entrar nessa questão, mas eu prometo que a gente vai falar de educação aqui também, né? Mas quando a gente terceiriza para alguém cuidar e educar um filho nosso, um jovem nosso, quando a gente não dá amor, não abraça, não quer saber da vida deles, e fala assim, é adolescente. Quer dizer, a gente está abreviando o coração. Nós vamos falar sobre a adolescência aqui depois. A gente também vai falar sobre isso, mas qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, merece respeito. Eu respeito os sentimentos da minha filha, que tem 3 anos, e ela está aprendendo o que é sentir. Então, eu também respeito os sentimentos de quem está passando fome e respeito o sentimento do mendigo que está na rua, né? Então, a gente hoje trouxe esse assunto para cá, agradece demais a participação dos nossos ouvintes, né, que mandam mensagens para a gente depois do programa, mas participem aqui também, né? Vai ser muito legal se a gente tiver outras pessoas conversando com a gente aqui, tá bom? Muito obrigada. Só não subestime uma coisa, não subestime a inteligência do teu filho. Se você não se sinta mal também com o que foi falado aqui, no sentido de que muitas vezes a gente não consegue dar conta, dar uma série de coisas para os filhos, da própria presença. Se você precisa trabalhar, precisa sair e muitas vezes não consegue, acredite, 5 minutos que você fica com o teu filho com uma excelente conversa, a criança vai entender e ela vai saber de todo o teu amor, porque ela vai ver isso nos teus olhos e não simplesmente na tua falta durante todo um dia de trabalho. Exatamente. Muito obrigada.